Continuando agora com o comando if, vamos agora para o exemplo do imposto de renda, para vocês verem aonde a gente pode evoluir. Vou pegar aqui o exemplo do imposto de renda. Vou mudar aqui para a gente rodar agora o imposto de renda 2. E vamos observar aqui. Aqui é o mesmo caso. Então, só que a diferença é que eu tenho uma condição, e se essa condição for falsa, eu não tenho apenas uma única condição para ser avaliada. Nesse caso, eu tenho várias. Então, o que acontece? Se vocês olharem o teste de mesa aqui do if, depois de eu digitar um valor, ele vai fazer esse teste. Se aqui der falso, ele faz esse teste. Se aqui der falso, ele faz esse teste. Se aqui der falso, ele faz esse teste. E aqui, por acaso, deu verdadeiro, ele executa. Se por acaso der verdadeiro no primeiro, mesmo assim, ele vai executar, fazer o teste em todos esses ifs. De certa forma, é um desperdício de processamento. Por quê? Porque se um if, seja qualquer um deles, der verdadeiro, eu não preciso avaliar os demais. Eu já encontrei o local correto da alíquota. Então, como é que a gente resolve isso? O if nos permite fazer, no caso do Ruby, deixa eu confirmar só aqui o comando que varia um pouco de linguagem para linguagem. Ele chama de else if. Então, aqui no caso, eu vou tirar esse end e aqui eu vou colocar um else if. Só isso. Else if e o último else if. E eu tenho apenas um end, é o end do if principal. Quando eu escrevo um if, desta forma, geralmente os ifs, aí no caso, eles têm a ver com um mesmo tipo de assunto. A partir do momento que ele vai testando os ifs, e ele encontrou um verdadeiro, ele já salta direto para a linha que está após o end. Ele não fica fazendo avaliação de todos os ifs que foram escritos. Então, por exemplo, se eu coloco um salário de R$500, que já satisfaz essa condição, ele executa essas duas linhas, e após a execução dessas duas linhas, ele já salta direto para cá. Ele não executa as verificações de tudo isso. Por quê? Uma delas já deu verdadeiro. Então, quando eu utilizo tanto o if-else quanto o if-else if, ele vai fazendo os testes. A partir do momento que ele encontrou uma expressão de if que deu verdadeira, ele executa os comandos que estão dentro dela e, a partir disso, ele salta daqui para o final. Então, eu ganho processamento, não fazendo com que ele faça testes que eu sei que não vão acontecer. Por quê? Porque aconteceu já um teste verdadeiro aqui na parte de cima. Então, todos esses testes aqui de baixo, eles não vão precisar serem realizados. É dessa forma que a gente acaba utilizando o else if. É bem parecido com o else, só que eu posso ter mais condições apenas de um caso de um verdadeiro. Se não for verdadeiro, executo o próximo. Aqui eu posso fazer teste de vários. Esse que eu queria passar para vocês nessa aula. Então, vamos evoluindo aqui no nosso curso e até a próxima.